Olá, quinta-feira, pós-feriado de uma semana que o Inter perdeu, mas que a rodada, por enquanto, está colaborando, Diogo Botti. Pois é, Márcio, vai depender muito da rodada de hoje, né? Tem equipes aí que lutam contra o rebaixamento diretamente com o Internacional. Teve a questão do Sport, né, que perdeu. O Inter estava até o empate ali, os 40 minutos do segundo tempo, contra o Botafogo, estava passando esse próprio Sport aí e saindo da zona de rebaixamento. Mas aquele pênalti ali, né? Tô falando pro Márcio que foi um pênalti mandrake, né? O Márcio discorda. Não, já é uma porrada, é um encontrão na área. Pelo amor de Deus, gente, mas aquilo ali, olha... Depois ainda abraçou a bola melhor do que o... Troço de mágica, assim, né? Caiu. Tá bom. Certo que o Inter aí dorme na zona de rebaixamento e tem um confronto complicadíssimo contra o Flamengo no final de semana. Imagina o peso das costas dos jogadores aí para essa partida, que vale muito no Beira-Rio. O Flamengo vem embalado na luta pelo título do campeonato, e o Inter nesse desespero aí para tentar fugir da zona de rebaixamento de uma vez por todas, tentar fugir, abrir quem sabe um pouco de pontuação aí, para quem sabe ter uma rodada de, vamos dizer assim, de sobra para a sequência do Brasileirão. Mas realmente ficou uma situação bastante complicada. Falta ainda algumas vitórias, falta chegar nesses 45 pontos aí, mas o Inter precisa ganhar, precisa somar pontos, e tropeços como esse no Rio de Janeiro ontem, onde deixou de ganhar a partida, deixou de matar o jogo aí duas vezes com o Vitinho, né, teve a oportunidade de fazer o gol, acabou sendo, aí vamos dizer assim, castigado no final do jogo com essa derrota que não foi justa, ao meu ver, pelo que o Inter desempenhou. Aí não é um futebol vistoso, não é um futebol de encher os olhos, mas o Inter tem uma sequência de melhoras assim, no decorrer das partidas, e eu acho que isso aí tem que ser levado em consideração. Para pegar o Flamengo, precisa aumentar isso aí em 200%, se quiser encarar o Flamengo de igual, mas já é algum avanço aí que a gente vê no time do Celso Roth. Bom, e deu para perceber nesse jogo agora contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro que o Internacional tem, a motivação tem sido coletiva, mas em alguns casos, como o Vitinho, por exemplo, parece que ganhou uma injeção, né? Nessas duas oportunidades que ele teve de fazer o gol em jogada individual, correndo 40 metros, né? Atravessou o campo inteiro praticamente, e só lá na finalização não conseguiu, né? Porque foi uma lástima para o Colorado. Né? O Vitinho é um jogador que cresceu no momento certo, né? No momento que o Inter precisava bastante dele. O Inter não veio conseguindo fazer os gols que é necessário. O Eduardo Sacha não consegue repetir o mesmo rendimento de primeiro semestre. O Valdívia não voltou mesmo depois da lesão. O Ariel é uma incógnita. E o Ceará, Diogo? Os velhinhos são assim, né? Dá um cutucão do plof. O Ceará tem Alex, né? Tem essas coisas, né? Mas voltando ao Vitinho, eu acho que é um jogador que tá mostrando que tem o seu valor e cresceu realmente no momento que o Inter mais precisava de um atacante efetivo, vamos dizer assim, que pudesse estar botando a bola na rede. E a frieza do Vitinho é impressionante, né? Ontem ele assumiu a responsabilidade que muitas vezes não assumia, né? Até no ano passado e no início desse ano, mas agora ele engrenou de vez a questão da luta contra o rebaixamento, tem um discurso forte depois da partida, contestando a assinatura do juiz ali contra o pênalti, mas realmente é um jogador aí que tem crescendo muito e pode ajudar o Inter sim nessa reta final do Brasileirão. Sassá foi o gol de pênalti, né? Sassá. Bom, Sassá. 10 gols já no Brasileiro. Ele começa nós vamos ver a cobrança do pênalti agora. Ele começa correndo pela direita, passa para a esquerda, dá uma paradinha. Ele bateu pela esquerda quando ele iniciou, né? E ele andou meio campo para bater o pênalti, né? Correu para tudo que é lado e acabou enganando o Danilo Fernandes, que já defendeu um pênalti na outra rodada. Vamos dar uma olhada nesse gol que fez a derrota para o Internacional frente ao Botafogo.
com este golzinho de Sassá, gol de pênalti, segundo o Diogo Botti, pênalti Mandrake. O Internacional ficou na 17ª posição, é o primeiro da zona de rebaixamento. Tem atrás Figueirense, está com 32 pontos, o Inter tem 33. Depois Santa Cruz com 23 e o América Mineiro tem 21, mas ainda não jogou essa rodada, joga hoje. O América Mineiro, se não me engano, se nessa rodada aí ele, acho que dá matematicamente ali as contas do rebaixamento. Já está complicada a situação do América Mineiro, fica pior ainda então. O América tem um clássico, né? Contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Que é pra matar, né? Na época que tu tá meio morto, vai lá e te joga uma pá de calma. Nem o Inter, né? Meio morto, vai lá e vai com o Flamengo, cara, né? O Inter teve uma vantagem, quando eu disse antes que a rodada foi interessante para o Colorado, é porque o Sport acabou levando uma saraivada de gol da Chapecoense, foi 3-0 para a Chapecoense em Chapecó, e o Sport se manteve com 34, tá apenas um ponto do Colorado. O Sport, ele tá conseguindo, vamos dizer assim, fazer o que a gente tinha pensado que realmente ia acontecer. O Sport vem numa queda livre aí, agora perdeu o Oswaldo de Oliveira, treinador. O Corinthians acabou anunciando aí o acerto com o treinador do Sport. Então tem mais esse problema aí com o time pernambucano nessa reta final, na época de ajeitar e tentar alguma coisa diferente para fugir. O Sport perde o treinador e quem sabe, eu acho que agora sim entra em queda livre mesmo, mas o pessoal de trás precisa fazer a sua parte, né? Tanto o Inter, Figueirense, se quiser passar o time de Pernambuco. Tem 2 jogos, pelo menos, que são de interesse do Internacional no complemento da rodada de hoje, que acontece ainda hoje, que é Palmeiras e Cruzeiro, lá na Fonte Luminosa, Diogo Botti. Jogo que acontece daqui a pouco, às 7h30. Também às 7h30 tem Atlético Mineiro e América Mineiro, que é o clássico lá no Mineirão. E outro jogo que interessa, então, o Colorado, é Ponte Preta e Vitória. Esse jogo interessa aos dois, Carelli. A Grêmio e a Internacional. O Grêmio de olho na Ponte Preta e o Vitória, o Inter de olho no Vitória. Às 7h30 também, daqui a pouco. E o outro jogo das 9 horas da noite, esse aí pode interessar o Internacional, porque é clássico carioca, é Fluminense e Flamengo. Se o Fluminense ganha do Flamengo, por certo o Palmeiras vai ganhar do Cruzeiro, porque vai jogar como mando de campo. Não, mas esse jogo aí não é tão assinatura assinado embaixo, não. Não? Tu não apostou nas coisinhas, não? Não, acho que nem o Gabriel Jesus eu apostei dessa vez. Bom, mas é mais certo de dar o Palmeiras. Claro, né? Pela fase que vive, né? Isso. Então, se o Fluminense comete o crime lá no Raulino de Oliveira... O que não seria tão crime, né? Não é tão absurdo. Esse é o quinto hoje. E é clássico, né? Clássico é como o comentarista disse ontem. Se você colocar um time júnior contra o time principal na dupla Grenal, ainda assim é Grenal, ainda é clássico, né? Falar nisso, o Inter depois do Flamengo ainda tem o Grêmio, né? Pra ajudar. Tem o Grêmio ainda, pra ajudar, né? Não pode ser afundado uma vez. Às 9 da noite, além de Fluminense e Flamengo, tem no Pacaembu São Paulo e Santos. E aqui na Arena do Grêmio, Grêmio e Atlético Paranaense, jogo de 6 pontos, que pode colocar, de repente, o Grêmio aí lá na zona do agrião. Do G6 aí, o Grêmio de olho nessa partida, precisa vencer. Viu ontem a vitória do Botafogo, vai secar a Ponte Preta hoje aí. Vai torcer pro Flamengo também. Vai torcer pro Flamengo também. O Grêmio terá aquele bolo ali, hoje é o 9º, né? O Grêmio é o 9º colocado, com 43. 43 pontos. E o 6º é o Fluminense com 46. Então, vai buscar essa vitória dentro de casa. Lembrando que já teve 2 jogos em Atlético Paranaense e Grêmio pela Copa do Brasil. O Grêmio ganhou fora de casa, acabou perdendo na Arena, mas é uma outra competição e tal, mas os jogadores são os mesmos, né? Então o Grêmio vai ter que buscar se redimir diante do seu torcedor, buscar essa vitória tão importante com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje está na frente do Grêmio. É o 7º com 45 pontos. Então realmente é um jogo de 6 pontos aí, o Tricolor precisa da vitória para encostar de vez esse G6 aí e seguir vivo, né? Por essa Libertadores que parece tão próxima aí, mas em algumas rodadas fica longe, se aproxima de novo, né? Então o Grêmio aí que entra de volta, se recupere isso dentro da competição agora com o Renato e conseguir mais pontos para aí ser um dos favoritos para conseguir essa 6ª vaga, quem sabe até a 5ª. É isso aí. O Grêmio consegue, na noite de hoje, o máximo chegar a 6º colocado, porque o Fluminense, mesmo que perca, tem um saldo de 6. E o Grêmio tem um saldo de 1. E o número de vitórias é o mesmo? O Grêmio tem 1 a menos, mas aí se ele ganha hoje, ele empata o número de vitórias.
Então ele fica. Mas 6-1, o saldo é muito difícil de inverter isso aí, né? Porque os placares, por mais. Não é jogo de goleada. Não é, né? Tanto o Fluminense, Flamengo, quanto o Grêmio e Atlético, né? Não vai ser. Jogo natural. Então a tendência é que o Grêmio ganhando fica aí na 7ª colocação, mas também tá batendo na porta. Ah, sim, não. Segue vivo, né? Segue vivo por essa luta de G6 aí. E com risco ainda do G7 ainda. Isso do G7 em função da Copa do Brasil. Né? Mas eu acho que a vitória é fundamental hoje na Arena. O Grêmio precisa vencer aí para recuperar na competição e seguir firme aí, quem sabe buscar uma vaga na Libertadores, que seria que chegou a ficar longe com a questão do G4, aí agora com a questão da Conmebol mudando ao regulamento brasileirão aí, 2 vagas a mais, voltou a esperança no torcedor gremista. E é bom que o Grêmio garanta esses 3 pontinhos hoje, porque o próximo adversário é o Santos em Santos. Na Vila Belmiro, O adversário é sempre complicado jogando em casa, né? Dupla Grenal tem um histórico de não conseguir fazer frente ao Santos lá. Mas nos últimos anos até que teve alguns resquícios aí, eu lembro do Inter ganhando, o Grêmio também ganhando recentemente, então não dá para contar assim, quem sabe, vai ser um jogo de iguais também, vai ser um jogo de 6 pontos, né? O Santos ainda buscando, sonhando com um G3, lembrando o telespectador que tem a questão do G3 e do G6, né? Sim. O G3 entra direto, os 3 clubes primeiros entram direto na fase de grupos, e os 3 que ficarem em complemento do G6 vão para a fase de pré-Libertadores. Aquela Libertadores que entra antes, ali logo em janeiro, já enfrentando outros clubes de outros países aí, para conseguir assim a sua vaga na fase de grupos. Como é que vai ficar a Sul-Americana aí? Vai até a porta da zona de abaixamento, né? Falar Sul-Americana, Libertadores, vamos ter que abrir um guia aqui, tanta coisa tem para falar. No fim de semana, para interesse do Colorado, além de Internacional e Flamengo, lógico que deve lotar o Beira-Rio, nós temos Sport e Vitória. Esse é o joguinho que podia dar um empatezinho. Esse aí 1-1, né? Todo mundo fica faceiro, né? Impressionante. Esse aí seria o resultado ideal. Pra nós, né? Pra quem é aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal lá que torce pelo Vitória com certeza pensa diferente. Bom, nós vamos encerrando o papo de hoje, porque ainda hoje tem Grêmio e Atlético Paranaense, jogaço na Arena, e o Grêmio precisa vencer para passar o Atlético, colar no G6 e quem sabe dar um passo à frente aí para no próximo ano, quem sabe, estar na Libertadores. Claro, lembrando que os gremistas estão 21 horas lá na Arena. E nós voltamos depois do Redação Informativa da sexta-feira para encerrar essa 30ª rodada, pensar na 31ª, porque ela já acontece no fim de semana. É o Brasileirão agora que não para mais. Até mais. Abraço.